Você vai assistir agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Espiritismo BH convidou nosso querido amigo Haroldo Dutra para conversar conosco sobre um dos seus projetos de vida, o Instituto Ser. Tudo bem, Haroldo? Tudo bem, Marcelo. Vou mandar um abraço aí para todos que estão acompanhando o Espiritismo BH no Brasil e no mundo e dizer que para mim é uma grande alegria compartilhar com o Marcelo e com todos vocês dessa conversa, desse bate-papo. Haroldo, vamos falar primeiro a seu respeito. Qual a sua história pessoal com o Espiritismo? Bom, Marcelo, eu tinha 15 anos de idade e uma vizinha minha desencarnou. E aquilo, como eu era muito ligado a ela, eu fiquei assim um pouco abalado. E um companheiro vizinho me emprestou o livro Nosso Lar. Quando eu li aquele livro, eu não apenas me senti consolado, mas aquilo explicou, é como se eu estivesse caminhando assim por terreno conhecido. Alguns meses depois, eu fui parar numa mocidade espírita, chamada Mocidade Espírita Irmão Áureo, no bairro Santa Inês, aqui em Belo Horizonte. E 6 meses depois, no Grupo Espírita Emmanuel, onde pela primeira vez eu pude assistir a Honório Abreu interpretando o Evangelho. Desde esse momento, a minha relação com o Espiritismo e com o Evangelho à luz do Espiritismo somente se intensificou. Eu tive nele um grande mestre, um grande professor, um grande incentivador e participei de tudo quanto é atividade, algumas que as pessoas nem sabem, por exemplo, campanha do quilo, agasalho na rua, visita leprosário, coordenei mocidade espírita, coordenei grupo espírita, coordenei grupo de passe, etc, etc, até assumir a tarefa da exposição, que veio assim muitos anos depois de Espiritismo. Hoje eu tenho 25 anos de Espiritismo. A tarefa da exposição veio há uns 10 anos praticamente e nos últimos tempos se intensificou em função dos trabalhos, das pesquisas. Essa é a minha história aí com o Espiritismo. E como é que você consegue, Haroldo, dividir o seu tempo entre as suas atividades profissionais, porque você é juiz, né? Estudar o Evangelho, realizar palestras, seminários, escrever livros, etc, etc. Eu sempre brinco, Marcelo, que quando eu consigo harmonizar tudo, porque eu não quero aqui passar a impressão de que eu estou dando conta sempre, né? Eu faço com muita disciplina. Então, tem horário para tudo, eu procuro otimizar o tempo, aproveitar cada instante, cada segundo. Às vezes, no intervalo de uma audiência para outra, eu estou escrevendo um artigo. Aproveitar aqueles tempos livres, aqueles momentos de pausa para fazer a atividade. Mas é um desafio, a disciplina. Só que eu gosto de uma frase do Chico. Ele diz assim: a disciplina não é um cárcere. A disciplina é a chave da porta. Você pode entrar e sair a hora que quiser. E quando e como surgiu a ideia inicial da criação do Instituto Ser? Eu sempre tive a minha atividade espírita muito ligada ao movimento federativo e às casas espíritas que são vinculadas ao movimento federativo. Mas surgiu uma necessidade de partir para um trabalho que envolvesse pesquisa, contato com outros pensadores e um trabalho de arte para se divulgar o Espiritismo e o Evangelho à luz da doutrina espírita. E nós percebemos lá no primeiro momento que isso só seria possível com a amplitude que a gente queria se nós utilizássemos as tecnologias. Internet, DVD, chat, podcast, etc, etc. Então nós resolvemos fundar o Instituto Ser. Ele começou antes como Instituto Bíblico, Instituto de Estudos Bíblicos Emmanuel, IEB, mas aí a gente percebeu que ficava meio estranho, porque não era só estudo bíblico. Na verdade, a gente queria estudar a fundo o Espiritismo e as relações do Espiritismo com o Evangelho. E aí achamos que era melhor mudar para Ser. Foi quando chegou o Tiago Franklin, Júlio Conrad, e o grupo foi aumentando. Nós criamos um site, porque a proposta do Ser era ser virtual, ele não queria jamais competir com a Casa Espírita e nem realizar atividades que são típicas da Casa Espírita. Cada um de nós
tem sua casa espírita, suas atividades na casa espírita. Então era aquele ponto de encontro virtual para conversar, para debater, para divulgar, para trazer a arte, sensibilizar as pessoas. Isso é que é o ser. Então, Haroldo, quais são os objetivos deste instituto? O objetivo principal do ser era integrar as pessoas numa rede virtual e real. Virtual por quê? Através do portal Ser, nós não somente oferecemos conteúdo, como recebemos das pessoas opiniões, sugestões, colaboração, trocamos experiência e envolvemos isso tudo num projeto artístico. Daí o seminário Litero Musical, o podcast, os 7 Minutos com Emmanuel, os livros que são no projeto do Ser. Tudo isso tem o objetivo de linkar as pessoas, reuni-las, fortalecer essa rede através do contato e da interação imediata que só essa tecnologia hoje permite para a gente. E isso se mostrou, Marcelo, assim, esse objetivo ele foi, de certo modo, cumprido. Hoje nós temos simpatizantes e amigos em vários países, como o Espiritismo BH, você também percebeu isso, essa experiência, né? Como que essa tecnologia chega nas pessoas, chega nos lares, nos grupos. Às vezes eu vou fazer estudo em algum grupo espírita e a pessoa fala, nós estamos acompanhando lá o Ser. E isso tem motivado a formação de estudos na casa espírita, tem incentivado o debate de certos temas que estavam meio que adormecidos. Esse é o grande propósito do Ser. E é interessante que você mencionou essa possibilidade de captar vários tipos de interesse, porque entra a arte, música, o estudo da obra espírita. Exatamente. A gente tinha percebido, era uma grande crítica que algumas pessoas faziam ao movimento espírita, que nós tínhamos ficado assim, muito intelectualizados. Essa é uma crítica que se ouve no Brasil inteiro. Por todo lugar que eu vou, algumas pessoas reclamam. Nossa, o espírita está ficando muito intelectualizado, muito frio, está se perdendo as relações humanas. É como se estivesse ficando distanciando do povão. Distanciando, ali, né? Muito institucionalizado, muito hierarquizado, muito protocolar. E aquele movimento espírita do início, em que as pessoas eram afetivas, elas tinham uma relação, estava se perdendo. Nós logo percebemos que ao trazer a música, o teatro, a dança, o filme e integrar isso com conteúdo, você conseguia sensibilizar as pessoas e fazer com que elas perdessem aquela atitude protocolar. Aí elas se sentiam mais à vontade, elas se relacionavam de uma maneira mais fácil e aí a mensagem chegava no coração. A gente tem percebido muito isso, né? Como que a arte adequadamente utilizada e feita num patamar de qualidade, unida com o conteúdo do Espiritismo, aquele conteúdo genuíno e do Evangelho, pode mudar vidas. Isso nós temos percebido ao longo aí desses 1 ano e meio, 2 anos de atividade do Ser. Haroldo, o que foi realizado até agora e quais as novidades do Portal Ser? Bom, o Portal Ser começou com uma atividade principal que foi o podcast. A gente reunia as pessoas numa mesa, colocava para gravar e aquele bate-papo se transformava num MP3 de 1 hora, 1 hora e meia, e isso se alastrou assim, de uma forma inusitada para a gente. Esse foi o primeiro projeto do Ser. E como era uma conversa muito gostosa, muito informal, em que as pessoas se expressavam, todo mundo começou a manifestar e dizendo, olha que coisa interessante, dá vontade de participar, a gente se sente como se estivesse aí. E ficava fácil porque a dona de casa, enquanto fazia comida, enquanto cuidava dos filhos, podia estar ouvindo o podcast. As pessoas que estavam indo para o serviço nesse trânsito caótico que é hoje nas cidades brasileiras, podiam ouvir o podcast. Às vezes a pessoa estava tomando banho e estava ouvindo o podcast. Depois surgiu um projeto assim de grande porte, que são os seminários literomusicais,
Qual que era a ideia do Seminário Litro Musical? A gente não queria uma palestra apenas. A gente queria uma fala que se integrasse a uma apresentação de arte. Poesia, música, teatro e etc. E aí reunimos várias pessoas. O último que a gente fez sobre Paulo Estevão, tínhamos 1.400 pessoas no Sesc Paládio e veio pessoas de vários países. E aí a gente conseguiu dessa vez música, balé, teatro, apresentação de areia, a própria palestra. Quando você une isso tudo, a pessoa que vai lá participar, ela tem uma experiência com a mensagem espírita, uma experiência com a mensagem do Evangelho, que vai muito além da experiência intelectual. Porque ela é de fato tocada. A gente diz que a pessoa começa a ser sensibilizada, no meio do seminário ele já está assim emocionado, no final aquilo tudo se soma para que a mensagem seja absorvida de uma maneira mais eficiente. Depois dos seminários litro-musicais, surgiu uma ideia, a princípio, tão simples, e eu vou até contar essa história, que é os 7 Minutos com Emmanuel. Como que nasceu os 7 Minutos com Emmanuel? Eu estava participando de um congresso da Federação Espírita de Alagoas, na capital, Maceió. E depois que eu fiz a palestra, um cego me procurou. Ele participava de uma rádio espírita, uma rádio, web rádio. E depois que ele fez a entrevista, ele me disse assim: olha, Haroldo, eu queria te fazer um pedido. Você podia fazer alguma atividade no ser para nós que somos cegos? A hora que ele disse aquilo, eu fiquei tão emocionado, né? Porque a gente... É um novo desafio que surgiu. Era um novo desafio. Tudo que a gente faz é tão visual. E, a não ser o podcast, que era uma conversa, eu falei, como? E aí surgiu a ideia, pensando nas pessoas que não podem ler, que já estão mais velhas, ou que estão dirigindo, ou estão fazendo uma atividade naquele momento não pode ler, que era ler mensagens do Emmanuel, que comentam o Evangelho, com uma música de fundo e um pequeno comentário, tudo em 7 minutos. E aí quando surgiu os 7 minutos, hoje nós já estamos passando do 21º episódio, foi uma coisa assim impressionante. Para a gente e para o público. Para a gente porque nós ordenamos as mensagens, Marcelo, por ordem dos capítulos do Evangelho. Então a gente pegou os 27 livros do Novo Testamento, o capítulo 1 de cada livro, depois o capítulo 2 de cada livro e as mensagens do Emmanuel que comentam cada capítulo do livro. Colocamos tudo em ordem. Foi uma surpresa porque tinha mensagem em alguns livros assim esquecidos do Chico e que tinham realmente informações preciosas. Então, descobrir essas mensagens, poder ler essas mensagens e ouvi-las é uma experiência sensacional. E a reação do público a 7 minutos de áudio mostra que é com iniciativas simples, com coisas singelas, que às vezes a gente alcança os maiores resultados. Não precisa de muito tempo. Não precisa de muito tempo, não usa muito recurso, apesar de que a gente grava num estúdio com alta qualidade, faz num padrão assim para garantir uma qualidade à altura da iniciativa, mas é tão singelo e tão tocante e resgata aí o comentário de Emmanuel do Evangelho, que é precioso. E quando você fala que descobriu os livros, a gente sente que tem muito tesouro que está escondido por aí, né, Haroldo? Está escondido. As pessoas às vezes ficam em busca de novidades em obras espíritas e nós temos muita coisa. E nós não exploramos esse oceano que é a psicografia de Chico Xavier. É um oceano. Quanto mais você mergulha, mais belezas, mais riquezas a gente descobre. Então, os 7 Minutos com Emmanuel se revelou uma atividade tão singela, gostosa de fazer, mas que toca a gente. Eu confesso para você que o primeiro, que foi uma mensagem que a gente descobriu de Emmanuel falando de José da Galileia, e eu não consigo ouvir até hoje sem chorar, porque é tão bonita, ficou tão emocionante que toca mesmo em 7 minutos. E quando passa dos 7 minutos, a pessoa fala, mas passou dos 7 minutos. Aí a gente diz assim, eu não falei que 7, mas 70 vezes 7. Boa saída. Não deixa de brincar, né? Muito bem. E
Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu vou retroagir um pouco num termo que você usou, porque alguns internautas podem não ter esse conhecimento. Eu gostaria que você explicasse o que é esse podcast e como que as pessoas podem ouvir o material no carro, ou a dona de casa passando lá roupa, né? Se bem que hoje em dia não sei se tem muito mais isso, mas... Como é que pode utilizar? Bom, gente, essa história de podcast é uma mudança da rádio tradicional. Como é que funcionava uma rádio tradicional? Você gravava uma conversa, mas qual que era a diferença da rádio? Você tinha que ouvir naquele momento. Você tinha que sintonizar, e se você não sintonizasse naquele momento específico, Perdeu. Acabou. Perdeu. O que é o podcast? É uma gravação, como uma rádio, só que a gravação é transformada em um arquivo de MP3, igual esses de música que tem por aí. E aí você pode entrar no Portal Ser, ou entrar no site do Espiritismo BH, que usa a mesma tecnologia, você baixa aquilo num pendrive, você baixa num CD, ou em qualquer, num iPod, Ou você escuta, ou naquela mídia escuta na mesmo. hora. Você pode tanto ouvir quanto baixar e levar para outra mídia. Exatamente. Baixa em qualquer aparelho ali que reproduz MP3, inclusive do seu carro, coloca aquele arquivo ali e ouve quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, na sua conveniência. É uma gravação feita num formato da tecnologia moderna. Se você não souber fazer, peça para o seu filho, para o seu sobrinho, para alguém aí que entende um pouquinho de tecnologia, que essa pessoa grava naquela mídia que você tiver mais acostumado, seja um CD, um pendrive, etc, etc. Inclusive, só não te interrompendo, no nosso caso, no Espiritismo BH, a gente disponibiliza junto com o vídeo para a pessoa assistir online, ele também pode baixar o áudio para ouvir depois. Olha que coisa boa, a mesma coisa boa. Então fica como se fosse um arquivo do podcast. Né? É muito interessante isso, né, Marcelo? Sem dúvida, porque é uma possibilidade impressionante. Você usa na sua possibilidade de tempo, na hora que você tem para ouvir, não fica preso àquele momento que está sendo transmitido, nem que está sendo gravado. Né? Haroldo, e o que você pretende ainda realizar no Instituto Ser? Bom, nós temos muitos projetos, né, Marcelo, para o Instituto Ser. E estamos com um agora iminente, que é a Oficina do Evangelho Ilhéu, em que a gente quer gravar aí um áudio, aí um vídeo, uma mesa de estudo sistematizado do Evangelho e transmitir isso online para as pessoas poderem assistir e interagir e depois o arquivo ficar disponível para a pessoa poder assistir ou baixar na hora que Ou seja, você vai fazer uma transmissão ao vivo pela internet, mas também vai gravar e disponibilizar. Vamos gravar. A TVC está se oferecendo para ser parceira, a gente está estudando, o Tiago Frank está projetando isso, porque você sabe, tudo isso demanda recurso, demanda um projeto, não é uma atividade assim tão simples de ser realizada. Nós temos projeto Boa Nova, que é a gravação de DVDs sobre capítulos do livro Boa Nova e de outros contos de Humberto de Campos sobre o Evangelho. A gente quer gravar um vídeo, um comentário sobre cada um dessas crônicas, desses contos e disponibilizar isso através de DVD para as pessoas adquirirem. Temos também proposta de livros comentando as parábolas, comentando o Evangelho e a tradução do Novo Testamento, que nós estamos terminando, que será lançada pela Federação Espírita Brasileira em parceria com o Ser. Explica esse terminando, porque você já lançou um livro que tem os 4 evangelhos. Exato. Só que nessa primeira edição, nós tínhamos só os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. Agora nós vamos ter todas as cartas de Paulo, as demais cartas do Novo Testamento e Apocalipse. Então vai ficar um Novo Testamento completo com os 27 livros. Será lançado no ano que vem, numa parceria da Federação Espírita Brasileira com o Instituto Ser. Agora, uma pergunta que pode estar na boca de muito internauta. Em que esse evangelho difere do evangelho tradicional, da Bíblia tradicional que se encontra por aí? Essa tradução, Marcelo, ela tem uma característica que é ser literária. Ela não tem um caráter teológico. Nessa tradução, ninguém vai encontrar conceito espírita, doutrina espírita ou qualquer teologia.
Ela é uma tradução que procura dar informações culturais, históricas, geográficas e linguísticas. Por que a FEB pediu que fosse assim? Isso foi um pedido da Federação Espírita Brasileira. Para que nós, espíritas, não fôssemos acusados de fazer uma tradução espírita. Uma tradução tendenciosa. Que pudesse distorcer, ou puxar a sardinha para sua brasa. Então é uma tradução literária, que qualquer pessoa pode ler, qualquer pessoa pode consultar, independentemente da sua orientação religiosa. Porque o que estão ali são informações seguras, baseadas no que há de mais atual nas pesquisas sobre Bíblia. Quando você fala tradução, é porque o original é em grego. O original está em grego. Em grego. O Novo Testamento, o original está todo em grego. E o Velho Testamento está em hebraico. Então nós consultamos o trabalho, que é uma edição crítica, é o trabalho que todas as traduções do mundo utilizam, que é a compilação dos manuscritos gregos do Novo Testamento. Com base nesse material, nós traduzimos para o português. O Instituto Ser possui uma localização física? Pois é, Marcelo, esse é o grande desafio do Instituto Ser. Ele começou virtual, no início ele tinha uma intenção de ser somente virtual, mas os amigos foram aumentando tanto, a interação, a demanda, pessoas que ligam dizendo, nós queremos conhecer o Ser, nós queremos participar, a dúvida se o Ser era uma instituição espírita ou não, e é claro que é, né? Vou deixar isso aqui bem claro, é uma instituição espírita. Isso tudo começou a gerar uma grande dificuldade para a gente e nós percebemos que a caminhada para uma sede física é quase que inevitável. É o ponto de encontro. Ponto de encontro físico, uma referência física. Até porque, Marcelo, você sabe o que é essa dificuldade? Você precisa de um local para filmar, você precisa de um local para gravar, precisa ali daquele cantinho onde que tudo esteja organizado, tudo esteja pronto para você não perder tempo. Então hoje o grande projeto, um dos grandes projetos futuros do Ser também é a construção da sua sede física. Nós estamos aí com boas notícias e temos fé em Deus que em pouco tempo a gente já vai começar a construção da sede física do Ser. Uma coisa simples, um local apenas de encontro e para que ele possa realizar a sua atividade e receber os amigos. Haroldo, o que pode fazer o internauta que desejar participar do Instituto Ser? Bom, Marcelo, a primeira coisa é a pessoa acessar o Portal Ser, www.portalser.org. Ao acessar o Portal Ser, a pessoa vai perceber que nós trabalhamos com projetos. Então, o podcast é um projeto, 7 Minutos com Emmanuel é um projeto, cada seminário litero-musical é um projeto, cada atividade que o Ser realiza é um projeto. E as pessoas podem se conectar a esses projetos acompanhando o portal. Por exemplo, no seminário litero-musical Paulo Estevão, nós abrimos para a participação de voluntários. E foram mais de 140 voluntários que nos ajudaram a realizar e a construir o seminário litero-musical. E assim, nas outras atividades, nos outros projetos, tem sempre alguém colaborando, sempre alguém se oferecendo. Então, o que nós dizemos é isso, acompanhe o portal, presta atenção naquilo que a gente abre, quando a gente está pedindo ajuda, pedindo uma colaboração, porque é nesse momento que a pessoa pode se encaixar de acordo com o seu potencial, de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o talento que ela tem para ser multiplicado. Você já deixou aí o endereço do site, eu gostaria que você repetisse e deixasse também um endereço de e-mail, se alguém quiser comunicar com vocês, ou há outra forma de comunicação, como Twitter, vocês têm Facebook, quiser Sim. passar isso? Bom, nós temos então www.portalser.org e temos a página do Instituto Ser no Facebook. Lá a pessoa pode deixar mensagem, comentário, qualquer tipo de comunicação que ela queira fazer pode ser feita por esses dois veículos, que são os principais veículos, e que dá para a gente acompanhar e responder de uma forma mais rápida, né? E prestar atenção também, Marcelo, porque algumas questões nós recebemos às vezes a mesma pergunta 1.000, 2.000, 3.000 vezes. Nesses casos, a gente às vezes opta por responder num podcast, num outro trabalho do Ser, ou mesmo no site,
Então, quando a pessoa não responder a resposta à sua pergunta de forma direta, acompanha, porque às vezes é uma pergunta tão importante, tão relevante, que nós estamos colocando a resposta numa atividade do ser. Para disseminar para todos. Para disseminar para todo os mundo. interessados. Ao invés de dar uma resposta individual, a gente dá já logo uma resposta coletiva. Por exemplo, eu vou aproveitar para dar uma aqui. A tradução do Novo Testamento, se Deus quiser, segunda edição, será lançada no ano que vem, porque a primeira edição está esgotada. E eu não tenho nenhuma comigo, nem debaixo do colchão, nem debaixo do travesseiro. Até a que eu tinha, eu dei. Então nem eu tenho. Ótimo. Então, porque foram muito bem utilizadas todas elas. Né? Haroldo, muito obrigado. Eu desejo, nós do Espiritismo BH, desejamos sucesso para você, o Júlio, o Tiago, a sua equipe, né, os colaboradores dedicados. E estamos aí para ajudar você a progredir com essa sua ideia, viu? Marcelo, obrigado. Nós agradecemos também aos amigos do Espiritismo BH, que é também mais uma das dezenas de iniciativas que, graças a Deus, estão surgindo no meio espírita, que é a de utilizar as tecnologias para divulgar a doutrina espírita, consolando e esclarecendo os corações. E contamos com todos vocês para visitarem o Portal Ser e participarem conosco dessa atividade tão gostosa que é divulgar o Espiritismo pela web. Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site.